Olá pessoal, vamos começar agora a terceira questão de matemática dessa prova, tá bem? Só que da prova geral ela é a nona questão. Ela diz o seguinte: a figura a seguir representa um triângulo ABC, que é esse triângulo maior aqui, retângulo em C. Ou seja, esse ponto aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. O polígono PQRC é um quadrado de área 9 centímetros quadrados. Ou seja, esse polígono que está destacado aqui, ele é um quadrado e ele tem área equivalente a 9 centímetros quadrados. Sabe-se que a medida de AQ, da distância do ponto A até o ponto Q, vale 5 centímetros. Eu já vou colocar aqui também para não se esquecer. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta a medida do segmento RB. É importante a gente destacar as coisas que são importantes na questão, tá bem? Essa distância aqui eu já destaquei, mas eu vou colocar aqui sublinhado somente para a gente poder ficar observando ela, certo? Primeira coisa que a gente tem que trabalhar é pensar na área desse quadrado aqui, certo? Porque, por mais que não pareça um quadrado, ele é um quadrado. Por quê? Porque a questão disse que é um quadrado. É comum na questão a figura parecer uma coisa, mas representar outra, tá? A figura às vezes é meio distorcida por conta da forma que foi impressa, da forma que foi formatada essa questão. Então, a gente vai usar a figura como um símbolo, tá bem? Não como uma verdade, porque aqui nessa questão a gente vai conseguir observar o que eu estou falando, tá bem? A gente sabe que a área do quadrado é igual a o lado ao quadrado, lado vezes lado, né? Mas a questão da informação de quanto vale a área desse quadrado, e essa área vale 9. Ou seja, 9 é igual a lado ao quadrado. A potência passa para o outro lado, raiz. Raiz de 9 é igual a L. Quanto que vale a raiz de 9? L é igual a mais ou menos 3. Só que a gente pensa, como essa questão está se tratando sobre área, essa questão se trata sobre área, só que esse L aqui a gente está descobrindo o lado do quadrado. O lado do quadrado é uma distância. E por estar falando em distância, não existe distância negativa. Porque se isso aqui fosse um lápis grafite e eu começasse a apontar, apontei, ia chegar um momento que ele iria zerar, mas ele nunca iria ficar negativo, porque não existe distância negativa. É até estranho pensar um lápis ficando negativo, né? Enfim, mas isso somente para dizer que esse resultado que nós vamos encontrar aqui vai ser 3, o positivo. Por quê? Porque nós estamos tratando de distância. Vamos dar continuidade. A gente consegue perceber aqui mais coisas dentro dessa questão. Se o lado vale 3, então aqui vale 3, aqui vale 3, aqui vale 3 e aqui também vale 3. Tá bem? Então, eu vou destacar aqui agora esse triângulo que apareceu, que já apareceu não, né? Que já estava aqui em cima, na verdade. Olha. Nós podemos tirar muitas informações aqui dele, certo? Primeira informação é que quanto vale essa distância, esse lado aqui? Esse lado vale 5. Quanto vale esse lado de baixo? Nós acabamos de descobrir. Esse lado de baixo do triângulo, ele coincide com o lado de cima do quadrado, ou seja, ele vale 3. Se nós observarmos bem, nós conseguimos perceber que isso aqui é um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque essa figura é um quadrado. Como ele é um quadrado, aqui também é um ângulo de 90 graus. Como essa parte de baixo é um ângulo de 90 graus, e aqui nós temos uma linha reta, nós sabemos que uma linha reta representa meia circunferência, né? Porque uma circunferência seria tudo, uma linha reta seria só metade da circunferência. Ou seja, se a circunferência toda tem 360, metade da circunferência tem apenas 180, tá bem? E a metade de 180 resulta em 90, então aqui eu tenho 90 graus. Então, nós começamos a trabalhar com coisas mais interessantes para a gente aqui nessa questão. Por quê? Aqui eu tenho 90, certo? Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 3, ou seja, eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu consigo trabalhar com o teorema de Pitágoras. Quando a gente começa a trabalhar, fazer várias questões que envolvam o teorema de Pitágoras, a gente descobre, a gente consegue observar que existe um triângulo padrão, que é o triângulo 3, 4 e 5, certo? Ou seja, se minha hipotenusa vale 5 e um dos meus catetos vale 3, necessariamente o outro cateto vai valer 4. Eu vou intitular ele aqui de Y também. Deixa eu voltar para a cor azul. Eu vou intitular ele de Y, que vai ser igual a 4. Só que a gente pode se perguntar, ué, mas esse lado aqui que vale 4, aparentemente é menor que o lado que vale 3. Por isso que no começo do vídeo eu estava comentando que é importante a gente usar isso aqui como sendo um símbolo, não como sendo a verdade.
Porque vamos desenvolver aqui o teorema de Pitágoras para a gente ver que isso realmente dá 4. Beleza? O que é que diz o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual ao soma dos quadrados dos catetos, né? Ou seja, 5 ao quadrado é igual a y ao quadrado, que é esse primeiro cateto, mais 3 ao quadrado. 25 é igual a y ao quadrado mais 9. Ou seja, 25, o 9 está somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo, certo? 25 menos 9 é igual a y ao quadrado. 16 é igual a y ao quadrado. Chegamos na mesma situação lá de cima. Agora, observem. Y, vou somente inverter os lados, certo? É igual a raiz de 16. Isso aqui é igual a 4 positivo. Poderia ser menos 4 ou 4. Só que como nós estamos trabalhando com a distância, cai na mesma situação do quadrado. Tá bem? Quando nós descobrimos um lado do quadrado. Então, a gente conseguiu observar que realmente esse lado aqui equivale a 4. Para a gente poder chegar no resultado final dessa questão, a gente teria que observar que o que nós vamos trabalhar a partir de agora, nós desenvolvemos a área desse quadrado, nós desenvolvemos Pitágoras nesse triângulo aqui de cima, porque a gente conseguiu perceber que isso é um triângulo retângulo, tá bem? Poderia ter usado o triângulo padrão, né? Aquele triângulo famoso 3, 4, 5, poderia. Mas se eu estou em dúvida porque não parece, eu posso desenvolver também o teorema e nós conseguimos achar aqui que realmente vale 4. Provamos isso. O próximo passo que eu teria que dar na questão aqui é trabalhar com semelhança de triângulos. Mas para isso eu tinha que perceber que esse triângulozinho aqui que eu destaquei, colocando aqui embaixo, ele é semelhante a esse triângulo aqui. Nós podemos observar que, vou colocar aqui em amarelo, em verde. Esse ângulo aqui de cima, ele é igual a esse ângulo daqui, ó. Da mesma forma que esse ângulo aqui de baixo é igual a esse ângulo aqui. E como aqui nós temos um ângulo de 90 graus, desse outro lado também teremos um ângulo de 90 graus, pelo mesmo motivo de ser uma linha reta, ser 180 graus, e quando é 180 graus, eu estou dividindo 90 para um lado, necessariamente tem que ficar 90 para o outro, tá bem? O que nós vamos fazer a partir daqui é trabalhar com regra de 3, somente. Eu vou destacar esse triângulo aqui agora. Certo? Vou colocar ele em verde aqui, somente para ficar diferente um pouquinho. Fazer ele maior, porque ele está maior. Esse lado aqui é minha hipotenusa, eu vou chamar de Hzão, porque ele não importa para mim, ele não vai ser interessante para mim na questão. RB eu vou chamar de X, certo? E esse lado aqui, quanto vale esse lado aqui? A gente consegue observar que esse lado esquerdo do meu triângulo é esse lado esquerdo do triângulo aqui. E esse lado esquerdo do triângulo ele coincide com o lado do quadrado. Ou seja, aqui vai valer 3. Esse lado vale 3. Quem que eu quero descobrir? Eu quero descobrir RB. Quem é RB? Eu chamei aqui de X. Basta eu fazer uma regra de 3 com informações que eu tenho do meu triângulo semelhante. Ou seja, esse meu lado esquerdo do meu triângulo aqui, ele vai ser semelhante a qual lado desse triângulo aqui? Também ao lado esquerdo. Vocês concordam se o ângulo 90 graus está aqui, ó? Olha. Então, 4 vai estar para 3, porque o 4, que é o lado esquerdo, está para 3, que é o lado esquerdo. Da mesma forma que 3, que é o lado que está embaixo, o cateto que está abaixo, 3, está para x. Ou seja, multipliquei cruzado aqui, 3 vezes 3, 9, é igual a 4x. X é igual a 9 dividido para 4. Vamos fazer aqui em cima também. 9 dividido para 4. Vezes 2, 2 vezes 4, 8. Resta 1, 10. Também vai por 2, coloquei a vírgula, 2 vezes 4, 8. Para 10, 2, baixei o 0. 5, 5 vezes 4, 20. Restou 0. Essa é a resposta final da nossa conta. X igual a 2,25, também conhecido como letra D. Tá bem? É uma questão difícil? Não. Porque quais contas foram difíceis que nós fizemos aqui? A conta mais difícil foi fazer a divisão de 9 por 4. Né? E com isso você concorda que não é difícil assim, na verdade, né? Mas assim, a gente só precisava ter um bom conhecimento justamente dos conteúdos matemáticos. Nós precisaríamos observar e saber trabalhar com área para poder achar o lado do quadrado, porque quando nós achamos o lado do quadrado, nós trabalhamos com Pitágoras, então já são dois conteúdos. Área, né? Trabalhamos com geometria plana,
envolvendo área, e também trabalhamos com Teorema de Pitágoras. Depois de a gente trabalhar com o Teorema de Pitágoras nesse triângulozinho menor aqui, nós trabalhamos com semelhança de triângulos entre esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Entendeu? Então foram 3 coisas que a gente viu dentro de uma só questão. Tá bem? Enfim, espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima. Tchau, tchau.